Olá, aventureiros! Bem-vindos a mais uma jornada épica aqui no nosso canal. Estamos muito empolgados para embarcar com vocês na intrigante história de A Maldição do Oráculo de Azumar, o Jogo dos Destinos. Antes de mergulharmos de cabeça nesta narrativa cheia de mistérios e desafios, não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sino de notificações. As suas interações são essenciais para que possamos continuar trazendo análises de jogos de RPG, narrativas épicas e conteúdos incríveis que estimulam a imaginação e a criatividade. Então, vamos ao que realmente importa. Preparados para a aventura? Nesta emocionante jornada, os jogadores têm a chance de explorar um mundo vibrante, rico em história e repleto de segredos. O Oráculo de Azumar, uma entidade poderosa e profundamente respeitada, é conhecido em toda a grandiosa terra de Eldoria por suas visões clarividentes, que orientaram o destino de reinos inteiros em tempos de incerteza e medo. Entretanto, um evento perturbador desvirtuou esse equilíbrio delicado. Uma maldição insidiosa, lançada sobre o oráculo, transformou suas previsões em confusão e engano. O impactante efeito dessa maldição resultou em um estado de desconfiança e caos, fazendo com que os reinos de Eldoria se afundassem em guerras entre clãs rivais, cada um tentando desvendar o mistério do oráculo na esperança de obter poder absoluto. Os jogadores são convidados a assumir o papel de heróis neste cenário obscuro, numa missão de decifrar o significado oculto das profecias do oráculo, buscando restaurar o equilíbrio e a paz no mundo. O cenário de Azumar não é meramente um fundo decorativo. Ele é, de fato, um personagem vivo e pulsante, com sua própria história, repleto de mistérios e aventuras. O território é salpicado de florestas densas e sombrias, montanhas traiçoeiras e cidades que caíram em decadência. Cada local que os aventureiros exploram possui um passado único e enigmático, repleto de lendas e fábulas que desafiarão suas habilidades e discernimento, fazendo com que cada passo e cada escolha tenham consequências reais e significativas. Um ponto crucial e indispensável é o sofisticado sistema de jogo. A Maldição do Oráculo de Azumar combina habilmente elementos clássicos de RPG com novas mecânicas que envolvem o jogador em uma camada de estratégia e imersão incomparável. Ao invés de um mero sistema de combate reduzido à rolagem de dados e ataques diretos, os jogadores são desafiados a utilizar suas habilidades de diplomacia e táticas de grupo para superar não apenas os monstros que habitam este mundo intrincado, mas também as intrigas políticas que permeiam as interações entre os clãs. Isso adiciona uma profundidade significativa e uma variedade nas abordagens a diversas situações, exigindo que cada jogador pense criticamente e colabore efetivamente com outros participantes. Além disso, uma das inovações mais fascinantes do jogo é o intrigante sistema de destinos. Cada jogador possui a liberdade de traçar seu próprio caminho, suas escolhas, e ações não afetarão somente sua jornada individual, mas também determinarão os destinos de diversas facções e reinos ao seu entorno. Isso eleva a narrativa a um novo patamar, onde as consequências de cada decisão são sentidas de forma palpável e duradoura, moldando o futuro do mundo que gradualmente se revela aos jogadores. A criação de personagens foi enriquecida com um cuidado e criatividade excepcionais. Os jogadores agora têm a opção de escolher entre uma vasta gama de raças e classes inspiradas na rica mitologia e no folclore, desde druidas que podem se comunicar com os espíritos da natureza, a caçadores de vampiros com vastos conhecimentos ancestrais sobre a derrota de seres das trevas. Essa profundidade propicia uma complexidade nas relações interpessoais entre personagens e o desenvolvimento de histórias pessoais que se entrelaçam, resultando em uma experiência única e profundamente envolvente que estimula, assim, o reaproveitamento de cada campanha. Preparem-se para uma jornada rica e épica, onde cada decisão é crucial e cada passo pode revelar um segredo ou selar o destino de um reino. Vamos juntos seguir na trilha desta maldição e descobrir os mistérios que o Oráculo de Azumar nos reserva. No coração da história de A Maldição do Oráculo de Azumar,
encontramos a antiga cidade de Eldrath, que foi palco de uma tragédia envolvendo um oráculo de poderes inimagináveis. Em tempos antigos, Eldrath era uma cidade vibrante, repleta de vida e dinamismo, servindo como um ponto de encontro para viajantes, mercadores e aventureiros em busca de fortuna e conhecimento. As ruas vibravam com feiras animadas, cheias de aromas deliciosos e risadas. Bardos encantavam o público com suas canções épicas, fazendo da cidade um verdadeiro centro cultural, onde histórias de bravura e heroísmo eram contadas e recontadas. Contudo, tudo mudou com a origem dessa calamidade, que remonta a uma traição mortal. Arcádia, a última sacerdotisa do oráculo, foi enganada por um apóstolo obscuro e manipulador chamado Varrock, que ansiava controlar os destinos do mundo. O oráculo de Azumar possuía a capacidade de prever eventos futuros e até mesmo escolhas que poderiam alterar o curso da história. No entanto, essa previsibilidade tinha seu preço. Quando Arcádia se deparou com a escolha angustiante de sacrificar sua própria vida para proteger o oráculo das garras malignas de Varrock, sua decisão culminou na insidiosa maldição. Essa maldição transforma previsões em pesadelos para aqueles que buscam a verdade, levando muitos a acreditar que o oráculo não apenas falhou em suas visões, mas que seus poderes foram corrompidos, criando um círculo vicioso de desconfiança e desespero. A partir desse ponto, os destinos interconectados de quem busca entender a verdade tornam-se um labirinto de consequências imprevisíveis e espinhosas. A história do oráculo é então transmitida de geração em geração, ganhando novas camadas de complexidade ao se entrelaçar com as histórias pessoais de cada novo grupo de aventureiros que passa pela cidade. Constrói-se uma mitologia rica em diferentes regiões, cada clã formulando suas próprias interpretações das profecias que falharam. Isso gera um ambiente de mistério que cativa os aventureiros, levando-os a explorar cada canto deste mundo intrigante, na esperança de descobrir elementos que expliquem a confusão atual. À medida que os jogadores ingressam em sua jornada, eles se deparam com múltiplas versões da história da maldição do oráculo, contadas em sussurros nas tavernas e glorificadas nas canções épicas dos bardos. Ao se aproximarem da decadente cidade de Eldrath, começam a notar indícios de um mundo em ruínas. A flora antes exuberante agora murcha, as majestosas construções da antiga cidade estão esquecidas e abandonadas, e uma atmosfera pesada e opressiva parece clamar por redenção e cura. Estranhas sombras e ecos de um passado glorioso espreitam pelo que restou, criando uma sensação palpável de desespero e anseio por um futuro melhor. Uma dimensão importante a se considerar é a forma como os jogadores podem interagir e influenciar o seio da sociedade local. Eles não apenas exploram a cidade, suas ações podem rejuvenescer as relações entre as facções que uma vez coexistiram pacificamente ou provocar um aumento de hostilidade entre grupos rivais. O que os jogadores farão quando enfrentarem as velhas rivalidades que existem entre os clãs? As questões éticas sobre a ajuda mútua ou a exploração das vulnerabilidades de outros se tornam pontos de destaque. Esse não é apenas um mundo físico repleto de lugares para visitar, mas um espaço social onde suas interações ecoarão nas vidas dos NPCs personagens não jogáveis. Se você estiver jogando essa narrativa em um RPG de mesa, considere usar as condições climáticas e visuais como uma poderosa ferramenta para aumentar a imersão dos jogadores. O ambiente deve refletir as emoções e experiências dos personagens, tornando-se um antagonista silencioso ou um aliado, dependendo do contexto. Cada ruína pode esconder segredos e mistérios esperando para ser revelados, e a natureza deteriorada do mundo serve como um lembrete constante das consequências da maldição e das escolhas mal feitas. As florestas ao redor, com suas árvores torcidas e sussurros obscuros, podem servir como um campo de testemunhas silenciosas da queda de Eldrath, observando o progresso dos aventureiros. A primeira grande tarefa do grupo se desenrola quando eles descobrem que precisam recuperar os fragmentos do oráculo, que foram dispersos em diferentes partes de Eldrath. A cada fragmento recuperado, uma nova camada de complexidade revela-se, adicionando um tecido narrativo onde história, mitologia e dilemas morais coexistem. Um dos maiores desafios se apresenta no enigmático Cemitério dos Ecos,
um lugar sombrio onde as almas dos que falharam em decifrar as verdades do oráculo estão aprisionadas em um ciclo eterno de tormento. Para enfrentar esse desafio, os jogadores precisam de mais do que força física. Astúcia e inteligência serão imprescindíveis, já que os ecos das almas possuem a capacidade de revelar segredos profundos, mas também distorcem a realidade ao seu redor, levando os heróis a dilemas morais que testarão suas éticas e convicções. Neste local, a narrativa se transforma em um verdadeiro teste não apenas para as habilidades dos jogadores, mas também para suas convicções. Como cada jogador lidará com as promessas não cumpridas de almas perdidas e as advertências de espíritos perturbados? Ademais, a narrativa se enriquece com a introdução de NPCs, cujas lealdades e intenções são frequentemente questionáveis, tornando ainda mais intrigante o enredo. Exemplos como a Eloria, uma ladra de sombras com um passado recheado de segredos e uma agenda própria, tem motivos próprios para oferecer ajuda, mas a confiança deve ser cuidadosamente ponderada. Esses elementos não apenas enriquecem a narrativa, mas também fomentam a criação de laços entre os personagens e suas interações, oferecendo um campo fértil para o desenvolvimento deles ao longo da aventura. O que os jogadores farão quando confrontados com as realidades difíceis e os traumas pessoais dos NPCs? As escolhas que fizerem afetarão não apenas suas histórias, mas toda a estrutura do jogo em si, mostrando a responsabilidade que cada escolha carrega. Essa construção de enredo, pautada em dilemas emocionais e morais, cativa tanto os jogadores quanto os espectadores, criando um vínculo duradouro entre a narrativa e as experiências individuais no jogo. Agora, vamos explorar os impactos devastadores da maldição do Oráculo de Azumar e como ela molda o mundo ao redor e as vidas de seus habitantes. Pouco depois do início da maldição, um fenômeno sombrio começou a proliferar pelo reino de Eldadria. O oráculo não apenas previu desastres futuros, conflitos e calamidades, mas sua busca por controle absoluto se manifestou em desastres naturais devastadores e na aparição em massa de criaturas aterradoras, como espectros e demônios, que se alimentam do medo e da desconfiança impregnada na Terra. Os habitantes de Eldadria, uma vez conhecidos por seus terraços floridos, beleza e hospitalidade, rapidamente se tornaram meras sombras de seus antigos eus, mergulhados na desconfiança um do outro. No auge da maldição, aldeias inteiras sacrificaram animais em rituais sombrios e até mesmo a vida de pessoas, acreditando que isso apaziguaria o oráculo e traria a salvação. Esse pânico resultou em uma nova cultura de manutenção do controle, onde as comunidades se tornaram hostis umas às outras, cada uma temendo que a corrupção do oráculo afetasse sua própria sobrevivência. Essas narrativas de rituais de sacrifício e culpa permeiam a tradição local, gerando uma nova forma de religiosidade baseada no medo. No entanto, não se pode ignorar o potencial de histórias de superação e heroísmo que emergem nesse cenário caótico. A jovem feiticeira Elara, por exemplo, tornou-se um símbolo de resistência e esperança ao recusar-se a sucumbir ao medo. Em sua busca angustiante por uma solução, ela se aprofundou em artes obscuras, atraindo a atenção tanto de aliados quanto de inimigos, revelando não somente o poder, mas também temas profundos sobre a ética de buscar poder a qualquer custo. O legado de Elara e outros heróis emergentes oferece uma política de aliança em meio à desconfiança, fomentando a ideia de que a esperança pode brotar mesmo nas terras mais sombrias. A crescente luta pelo poder resultou em um verdadeiro jogo de xadrez entre os clãs, que acreditavam possuir uma conexão mais forte com o oráculo. As famílias nobres lutaram entre si com uma fúria antiga. Donas de casa se envolveram em intrigas traiçoeiras, e guerreiros destemidos foram lançados em batalhas em nome do controle das profecias. Traições tornaram-se inevitáveis, levando a uma guerra civil brutal e implacável. Aqueles que buscavam se tornar novos portadores do destino rapidamente se tornaram vilões em um mar turbulento de ambição desenfreada, evidenciando como a ganância e o medo ofuscaram as lições vitais sobre colaboração e paz. Nesse ambiente turbulento, não apenas os valentes guerreiros de Eldadria foram desafiados a se reerguer, mas também criaturas místicas como os druidas de Aralune, conhecidos por manter um delicado equilíbrio com a natureza, e os habilidosos vampiros estrategistas de Nocturne se reuniram,
formando equipes diferenciadas que buscavam incansavelmente modos de quebrar a maldição. A busca pela verdade e pela compreensão profunda das raízes do poder do oráculo tornaram-se questões centrais. Para reverter as profecias nefastas, era imprescindível um entendimento abrangente. Precisariam unir os clãs que outrora estavam em conflito, superar desavenças e forjar alianças entre facções antes inimigas, em busca de um bem maior. Entre parcerias improváveis e alianças temporárias, um chamado para o verdadeiro heroísmo emergiu das cinzas do desespero. Como um clímax de tensões, a situação levou à realização de um grande torneio em homenagem à deusa da fortuna, onde apenas um escolhido teria a oportunidade de confrontar o próprio oráculo. Este torneio reuniria os melhores combatentes, magos, estrategistas e criaturas místicas, todos na esperança de reivindicar o controle do destino do reino e, assim, salvá-lo dos tormentos do infortúnio. No entanto, o que ninguém esperava era que o oráculo ainda manipulava os eventos com sutileza, colocando cada participante em um teste de caráter, força e, acima de tudo, sabedoria. Como cada personagem lidará com suas motivações profundamente pessoais? Quais traições e alucinações pipocarão deste ambiente repleto de tensões emocionais? À medida que a narrativa avança e novos desafios se desenrolam, a verdadeira essência do que significa ser um herói ou um vilão será revelada nas batalhas que se aproximam. A interpretação dos personagens será fundamental. Cada jogador deve entender que o resultado do torneio não é apenas uma questão de vencer um combate. É uma oportunidade de refletir sobre suas ações, interconexões e as verdadeiras motivações que os impulsionam. Como essas determinações pessoais influenciarão a busca pelo poder? Neste já complexo mundo moral, a escolha de reconhecer ou justificar ações tem um peso estrondoso nas reações da sociedade e no destino de Eldrath. Cada batalha ganha, cada ferida infligida traz à tona questões sobre o verdadeiro custo da vitória e sobre o que significa realmente ser vitorioso em um mundo repleto de desconfiança e traição. As consequências das ações dos personagens tornam-se cada vez mais preponderantes. Os jogadores se veem sendo desafiados a tomar decisões não apenas em função de seu próprio sucesso, mas também considerando o impacto mais amplo nas facções e clãs envolvidos. O que se revela aqui é a capacidade de os jogadores se tornarem agentes de mudança em um mundo que parece irreversivelmente quebrado. Cada ação, cada escolha e cada resultado se entrelaçam em uma tapeçaria rica, feita de ambições, sonhos e medos, evidenciando como mesmo os menores detalhes da narrativa podem ter ressonâncias amplas e profundas. Ao final de todos os confrontos e batalhas épicas, o escolhido finalmente enfrentará o oráculo. Entretanto, essa batalha não será meramente física, será de fato uma luta de vontades, onde cada ataque desferido revelará verdades ocultas e medos profundos a respeito de si mesmo e do mundo ao seu redor. O escolhido terá que decidir se realmente deseja alterar o destino do reino, ou de fato lutar contra a própria essência do oráculo e todas as complexidades envolvidas. Isso leva a uma reflexão profunda. O que é realmente o destino? Ele é predeterminado, fixo ou moldável pelas escolhas que fazemos na vida. Neste ponto, a narrativa convida os espectadores e jogadores a interagir, estimulando uma reflexão sobre suas próprias vidas e escolhas. A conexão entre a narrativa e a realidade dos jogadores se fortalece, sendo a diferenciação entre um herói e um vilão frequentemente uma questão de perspectiva e escolhas realizadas ao longo da jornada. É nesse embate que se revela as variáveis que moldam os destinos e que o verdadeiro poder pode não estar apenas nas mãos do escolhido, mas na capacidade de compreender e trabalhar juntos pelas mudanças necessárias. Dessa forma, são apresentadas questões que ressoarão nas mentes dos personagens e nos próprios jogadores. Até que ponto você deseja manipular seu futuro? A que custo você está disposto a ir para ter domínio sobre sua vida? O preço que se paga para ter esse controle é sempre justificável, considerando as implicações morais e éticas que podem advir de tais escolhas. Essa interconexão entre controle e liberdade e as consequências de cada decisão torna-se um tema central que repercutirá em toda a narrativa de Eldadria. O resultado desse confronto definirá não apenas os destinos dos habitantes de Eldradoria, mas também levantará questões sobre a responsabilidade que cada um tem sobre suas escolhas e sobre o que vem a seguir.
Os laços de amizade e lealdade serão colocados à prova, e o verdadeiro personagem que emergir deste teste poderá não ser o que se esperava. As revelações podem ser profundas e impactantes ao longo do jogo. O oráculo, muitas vezes encarado como um vilão em potencial, revela-se também um símbolo da própria dualidade que reside em todos nós. Podemos, em última análise, ser tanto agentes de luz quanto de escuridão? À medida que as ondas do passado colidem com as decisões do presente, uma nova era começa a despontar em Eldrath. Reis e rainhas, guerreiros e magos, todos aguardam em um silêncio respeitoso pela manifestação do verdadeiro propósito do oráculo, que está mais uma vez à disposição. Contudo, cada escolha será o peso de uma nova maldição ou bênção a ser lançada sobre o mundo. E assim, ao longo de nossa jornada, chegamos ao clímax desta narrativa envolvente. A maldição do oráculo de Azumar nos ensina sobre poder, responsabilidade e a inevitável luta entre a luz e a escuridão que reside em cada um de nós. A complexidade das decisões que tomamos e o impacto que elas têm em nosso mundo e nas vidas ao nosso redor serão os verdadeiros ensinamentos a serem extraídos dessa aventura mágica.